noite com Jesus. Que Deus continue nos abençoando. De pé, nós vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 3, verso 13, que tem como título o batismo de Jesus. São Mateus, capítulo 3 e verso 13. Que diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai celestial, é sempre um privilégio estar aqui na casa do Senhor, ó Pai. E nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E o Senhor prometeste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que ali o Senhor estaria no meio deles, Jesus. Por isso nós cremos na Sua presença aqui, ó Pai. O Senhor está conosco, Jesus. O Senhor tem nos ajudado, nunca tem nos desamparado, ó Pai, e a prova disso é que estamos aqui, Jesus. Não porque nós precisamos, ó Pai Celestial, não porque nós merecemos, mas pela Sua graça, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai. Ajuda o Seu povo nesta noite, fala conosco através da Tua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos agora. Amém, Senhor, amém, Jesus. Graças a Deus. Como diz o profeta, é sempre um privilégio voltar à casa do Senhor. E nós estamos aqui, chegamos aqui, foi pela Sua graça. Por nós mesmos nós não estávamos aqui, mas Deus nos colocou aqui nesta noite, e tem mais ainda, Ele nos colocou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou aqui com a mensagem titulada Assim convém cumprir toda a justiça. Essa mensagem, eu gosto muito desta mensagem. O profeta, ele estava pregando essa mensagem, e no meio da pregação ali, ele recebeu a notícia que a sua mãe tinha partido para o Senhor. E ele, chorando ali no púlpito, e de repente o Espírito Santo trouxe essa mensagem em seu coração. E ele deu esse título a esta mensagem: Assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele diz assim: E a justiça de Deus é a Sua palavra. E ele estava ali chorando, triste, porque tinha recebido a notícia da partida da sua mãe. Mas ele diz assim: Convém a mim, como um profeta, cumprir toda a palavra de Deus. E nós somos cristãos, um povo escolhido por Deus. Então convém a cada um de nós exatamente se firmar na palavra de Deus. Convém a cada cristão fazer isto. Agora, nessa mensagem, ele diz assim, na sua oração: O que poderíamos fazer nessas grandes horas de necessidades? Ele pergunta aqui nesta mensagem: O que poderíamos fazer nesta grande horas de grande necessidade? E todos nós passamos por necessidades, uns de uma forma, uns de outra, mas o certo é que todos nós temos nossas necessidades.
Agora o profeta diz assim, ó: mas o cristão, ele tem um amparo seguro, que é o Senhor Jesus. Nós estamos firmados neste amparo, que é Jesus Cristo. E ele continua dizendo aqui: se não fosse por ti, ó Deus, o que seríamos de nós? O que seria de mim, o que seria de você, se não fosse a graça de nosso Deus? Por isso nós temos que viver sempre agradecido a Deus, dando-lhe graça, dando-lhe glória, porque nós fomos salvos pela sua graça. Nós estávamos perdidos, mas Deus nos achou, nos transformou e nos fez filhos e filhas de Deus. Você é um eleito, você é um escolhido, nós somos os escolhidos de Deus. Então, graças a Deus, irmãos. E ele diz assim, ó: o que seríamos de nós se não fosse por ti, ó Deus? Porém, nossa esperança não está edificada em nada mais e nada menos do que no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança. Vê, diz o profeta. E estamos felizes, nós estamos felizes, graças a Deus, porque Cristo está conosco e tem nos abençoado. E estamos felizes em saber que há uma terra além do rio. Pois quando tu terminares conosco aqui, nós apenas trocaremos de morada. O cristão, ele tem uma morada eterna, que é com o Senhor Jesus. Por isso que nós temos que viver sempre agradecido ao nosso Deus, irmãos. Viver em espírito de gratidão. Oh, nós temos uma morada gloriosa no além, onde não há enfermidade ou dor no coração, morte ou separação. Nós sempre estaremos contigo e com nossos amados. Então nós te agradecemos por essa esperança gloriosa que está em nosso seio hoje. Graças a Deus. Vamos prosseguir aqui. Lembrando que isso foi a oração do nosso profeta. Parágrafo 18, ele diz assim, ó: o cristão, ele marcha na direção da marca vocação soberana, sabendo que um dia bem aqui nós nos encontraremos mais tarde. O que isso quer dizer? Significa que há uma morada a nos esperar. Vê? Por isso que a alegria do cristão, ela não se acaba aqui. Quando a festa do cristão acabar aqui, ela começará do outro lado. Quando sua vida acaba aqui, então ela começa do outro lado com Cristo. Vê? Parágrafo 22. Você não pode ter tudo glorioso na terra, diz o profeta. Você não pode ter tudo glorioso na terra. O que isso significa? Que muitas vezes nós temos problemas, nós temos dificuldades, enfermidades, necessidades. Então ele diz aqui, ó: você não pode ter tudo glorioso na terra, mas você terá tudo glorioso do outro lado, porque do outro lado é céu para cada um de nós. Então o cristão, ele não tem que se preocupar, basta confiar em Cristo Jesus, irmãos. Do outro lado é céu nos esperando. Vamos seguir aqui, parágrafo 76. Ele diz assim, ó: então seja onde for que estiver aquela grande cidade, e onde for que estivermos reunidos, eu espero ver a minha mãe moribundo ali, e todos eles naquela cidade ali.
Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, Jeremias, porque a mesma graça de Deus que os amou é a mesma graça de Deus que tem nos amado. E mostrou aquelas coisas que viriam. É o mesmo Deus hoje fazendo as mesmas coisas para nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus que está com você. O mesmo Deus de Isaque é o mesmo Deus que está conosco. E as mesmas bênçãos que eles tiveram, nós também teremos as mesmas bênçãos, irmãos. E o profeta disse: um dia nós nos encontraremos com eles do outro lado. Graças a Deus. Parágrafo 102. O profeta diz assim, ó: então não importa quais sejam as provas científicas, não importa o que eles dizem sobre você, que não há realmente nada como o Espírito Santo, e assim sucessivamente, que somos apenas um grupo rejeitado, não creia nisso, diz o profeta. Nós temos sim uma mensagem poderosa, nós temos sim um Deus poderoso. Vê você isto? Não importa o que diga qualquer teólogo, qualquer médico, qualquer cientista, qualquer professor, você se segure na palavra de Deus. O profeta diz assim: a palavra de Deus é aquilo que vai significar algo para você. E nunca baseie sua fé no que os outros dizem, em religiões, mas baseie sua fé na palavra de Deus. Coloque sua fé em Cristo, na sua palavra. Não importa o que digam, creia na palavra de Deus. Nós estamos construindo a nossa arca, e não importa o que diziam, não importa qual coisa como o batismo do Espírito Santo, não existe tal coisa como a cura divina. Eles dizem: convém a você confiar no Senhor Jesus e na sua palavra. Convém a nós a crer de todo o nosso coração, irmão. Agora, não importa o que eles digam, nos convém cumprir toda a justiça. A palavra vem primeiro, a palavra permanecerá a mesma. Os homens cairão, as nações se romperão, mas a palavra de Deus, ela não vai cair. Ela permanece a mesma para sempre. Vê você isto? Então convém a você afirmar na palavra de Deus. Nos convém, diz o profeta, me convém, convém a você, convém a nós, convém aos pastores, evangelistas, se firmar na palavra de Deus. Oh, não existe nada como o amor de Deus. Não existe nada como o amor de Deus. Graças a Deus nós temos estado perseverante nesta palavra, diz o profeta. Nós estamos reunidos em torno desta palavra e o amor de Deus está em nossos corações. Oh, eu amo e eu quero que você o ame também. Amem a Jesus sobre todas as coisas, irmãos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas decisões, diz o profeta, e tudo irá bem. Parágrafo 124. Agora, não importa qual fosse a crítica, não importa qual seja a crítica, Noé sabia onde ele estava parado, e nós sabemos onde nós estamos parados.
Nós estamos firmados na rocha. Cristo é a rocha. E o profeta fala, uma rocha sólida e segura, onde o cristão pode descansar. Onde o cristão pode descansar. Então nós temos que descansar, irmãos. Descansar nos eternos braços de nosso Deus. Não descansar nas coisas materiais, não descansar no que você tem, mas descansar nos braços do Senhor Jesus Cristo. Vê? Graças a Deus. Oh, descanse no Senhor Jesus. Os céus e a terra passarão, você passará. Vê, eu passarei, as igrejas passarão, as organizações passarão, porém a palavra de Deus nunca há de passar. Seja fiel, seja um peregrino fiel, diz o profeta. Seja fiel no teu lar, seja fiel no teu trabalho, seja fiel nos teus estudos. Seja fiel e Deus abençoará você. Graças a Deus. Nos dias de Enoque, pouco antes do dilúvio, quando Enoque olhou ali e viu Noé construindo aquela arca, Enoque sabia que ele era um tipo. E ele sabia que antes que o dilúvio chegasse, ele tinha que dar um exemplo. Então, em uma tarde, lhe convinha dar um passeio, com Deus, e de alguma forma ele o fez. Oh, convém a cada cristão a se assentar sozinho e dar um passeio com Jesus. É você sozinho, irmão. A salvação, ela é individual. A salvação é individual. Então convém a cada um de nós a buscar a presença de Deus, a orar, a ler as mensagens, a ler a Bíblia, a jejuar, a ir para a igreja, falar de Jesus, chegar na sua casa, escutar louvores. Então Deus vem até você e você estará cheio de Deus na sua vida. É assim que nós entramos na presença de Deus, é tendo uma conferência com Ele. O profeta, ele diz assim, uma de suas mensagens, como o pai de família se assenta e conversa com seu filho, e fala com seu filho, assim é você para com Deus. Assenta na sua cama, no seu cantinho ali no seu quarto, e converse com Deus, fale com Ele das suas necessidades, fale com Ele dos seus sonhos, fale com Ele dos seus desejos, e Deus tratará com você, irmãos. Porque nosso Deus é um Deus que responde orações. Há um fundo que clama e há um fundo que responde. E este fundo é o Senhor Jesus, é Cristo. Graças a Deus. E o profeta diz assim, ó, e Enoque era um tipo, e ele sabia que algo estava acontecendo. Então em uma tarde ele tomou um caminho diferente, e ele foi ali para a colina, e ele tomou a estrada do rei, e ele simplesmente continuou andando. Assim é o Filho de Deus, ele continua andando, marchando, rumando para a glória de Shekinah. Você tem que ser perseverante. O cristão é perseverante, graças a Deus. Se o seu objetivo é correto, se o seu desejo é correto, então seja perseverante nisto, graças a Deus. E ele não o encontraram, porque ele havia estado lá, mas ele teve que andar subindo a estrada do rei. Ó Deus, deixe-me ser como Enoque nesta hora. A hora tem chegado, e quando esta hora chegar, que eu possa tomar o caminho diferente, deixe-me encontrar na estrada do rei, diz o profeta. Nós estamos na estrada do rei.
e o Rei é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Parágrafo 129. E eles perguntaram: para onde o Senhor vai? Perguntaram para Enoque ali: o Senhor vai sair para dar uma voltinha? E Enoque respondia: sim, Senhor, vou dar um passeio. Mas aquele dia ele não tomou o velho caminho habitual, ele tomou a estrada do rei e seguiu um caminho diferente, ele seguiu para a glória. É necessário que isso aconteça, diz o profeta. Ele não queria partir, mas mesmo assim lhe convinha cumprir toda a justiça, porque ele era um tipo da igreja hoje. Ele era um tipo da igreja. Vê você isto? E hoje ele era um tipo da igreja. A igreja dará um passeio no entardecer. Nós estamos no entardecer da era, e uma hora dessa nós atingiremos o alvo e subiremos para a presença de Deus. Nós estamos vivendo no entardecer, diz o profeta, irmãos. E nós temos que estar preparados, diz o profeta. O cristão, ele tem que preparar a sua vida. No parágrafo 133, o profeta, ele diz assim: então eu quero falar de outro homem aqui. E havia um homem chamado Daniel, e ele vivia nos dias dos críticos. Você sabe, os filhos de Israel haviam sido tirados de sua terra natal para a Babilônia. E ali eles estavam tristes. E por alguns 70 anos ele estava ali embaixo. Porém ali havia um jovem profeta que desceu com eles. E este profeta era Daniel. Agora o profeta, ele fala assim: Daniel, nós já conhecemos a história de Daniel. Daniel era um servo do Senhor, era um servo leal. E ele vivia ali na Babilônia, cativo, diz o profeta. E era uma época de muitos críticos, muitas religiões. E Daniel vivia ali na Babilônia. Agora o profeta, ele fala assim: Daniel vivia na Babilônia, mas Babilônia não estava dentro de Daniel. Então isso é um tipo do cristão. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não está em nós. Porque o que está em nós é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus entra em nossas vidas, então o mundo tem que sair. Vê você isto? Nós estamos na presença de Deus. E ele era um pequeno grupo ali. Um pequeno grupinho. Porém os escolhidos do Senhor. Nós somos os escolhidos do Senhor. Graças a Deus. Deus te escolheu. Deus me escolheu. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso não é pouca coisa. Você é um escolhido de Deus. Irmãos, haviam se ajuntado, diz o profeta. E eles fizeram um pacto que não se corromperiam com as inclinações modernas daquele dia, que eles não iriam se contaminar com a comida do rei. E o cristão, diz o profeta aqui, o cristão tem um pacto com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um pacto com Deus, e esse pacto é de servir a Ele. O cristão serve a Jesus em todos os momentos. E eles não iam beber de seus drinks, eles não iriam atender para as suas festas, mas que guardariam santos e dedicados a Deus. Então o cristão, ele vive dedicando a sua vida a Cristo. Às vezes nós pensamos que fazemos muito para Deus,
E na verdade nós fazemos pouco demais. Nós fazemos muito pouco para Deus. Pessoas que sofreram tanto, pessoas que sofreram perseguições, pessoas que sofreram afrontas, pessoas que sofriam calúnias, pessoas que sofreram até a morte, chicotes, e às vezes nós vivemos uma vida tão cheia de regalias, sem pressões, e às vezes nós ainda reclamamos. Então por isso, irmão, vamos fazer mais e mais para Cristo. Vamos dedicar mais nossas vidas para Deus. Vamos fazer mais para o reino de Deus, para a sua obra. Era necessário a Daniel, porque ele era um profeta, que ele permanecesse com a palavra de Deus. Qualquer profeta verdadeiro permanece com a palavra de Deus. Qualquer cristão verdadeiro permanece na palavra de Deus, orando, buscando a presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. E Daniel sabia que se ele permanecesse com a palavra, isso lhe custaria muita coisa. Custaria sua popularidade, custaria seu companheirismo com as pessoas do mundo. Isso lhe custaria muitas coisas, porém ele não fez nenhuma questão dessas coisas. Vê você isto? Às vezes você perde popularidade por ser um cristão, na rua, no trabalho. Mas o profeta diz assim, ó: isso tudo vale a pena, a sua recompensa será grande. Nossa recompensa será grande. E nossa recompensa não vem de homem, nossa recompensa vem de Deus. Sua recompensa vem de Deus. Então às vezes você perde muitas coisas no mundo, regalias, regozijos, prazeres, mas a nossa recompensa vem de Deus. Mas você sabe de uma coisa sobre isto, diz o profeta: Deus não nos às vezes nós não nos comprometemos com Deus. E o cristão, ele tem que ter compromisso com Deus. O cristão, ele tem que ter compromisso com Deus, com a sua palavra, com a igreja. Nós somos representantes de Cristo, irmãos. E nós temos que ter este compromisso com Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus apenas permanece Deus, diz o profeta aqui. Ele não espera que no domingo sejamos cristãos, o louvemos, o adoremos, e na segunda-feira fracos, arrasados, com todo tipo de pensamento, murmurando. Deus deseja que nós permanecemos na nossa posição. Cristãos na segunda, cristãos na terça, na quarta, na quinta, toda semana, todo dia, todo mês, todo ano. O cristão, ele permanece cristão. O cristão, ele não murmura, o cristão, ele não descrê. O cristão permanece crendo na palavra de Deus. Nós temos que tomar nossa posição. O cristão, ele é pessoa de posição. Então, vê você o que eu quero falar, o que eu quero dizer? Deveria ter feito isto ou aquilo, cheio de pensamentos errados. Não, não, não. O cristão permanece centralizado na palavra de Deus. E nós descansamos nela. Graças a Deus por isso. O cristão permanece centralizado na palavra de Deus e descansados nela. Diz o profeta, parágrafo 139. Você é um cristão, nós somos cristãos, nós somos filhos e filhas de Deus. E convém a você não ter vergonha disto. Muitas vezes, quando nós estamos na igreja, nós somos encorajados, fortes.
Mas quando saímos lá fora, aí a coisa muda. Às vezes ficamos escondidinhos ali no canto, né? Sentindo pequeno. Mas o profeta ele fala assim, ó: a você convém a não ter vergonha do evangelho de Deus. Não tenha vergonha de dizer: eu sou um cristão, eu creio neste profeta, eu creio nesta mensagem. Não se envergonhe do evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a nossa salvação. É o poder de Deus para a tua salvação, para a salvação do teu lar, para a salvação da tua casa. É o poder de Deus, irmãos. Então nunca se envergonhe de dizer: eu sou um cristão, eu sou um eleito, eu sou um filho de Deus, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Nunca se envergonhe disso. Como Paulo disse: de modo que assim é chamado de heresia, loucura, esta é a maneira que eu adoro a Deus. Esta é a maneira que nós adoramos a Deus. É servindo ao Senhor Jesus, é crendo nesta palavra. Não é se enquadrando com o mundo, porque o cristão não tem que se enquadrar com o mundo. O cristão se enquadra com a palavra de Deus. O cristão se enquadra com a sua palavra. Às vezes, é mais os jovens, às vezes nós queremos competir com o mundo. Nós queremos competir com beleza, queremos sempre estar bonitos e associados com as pessoas, e nós não temos que se preocupar com essas coisas. Preocupe-se em servir a Deus de todo o seu coração. É isto que nós temos que nos preocupar. Vê, não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, pois ele disse: pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Graças a Deus porque você crê, graças a Deus porque eu creio, graças a Deus que nós cremos nessa palavra, e nisso nós estamos firmados. Deixa eu ver o horário aqui, irmãos. A hora passa rápido. Vamos um pouquinho aqui ainda. Parágrafo 140. Isto é certo, diz o profeta, não envergonhar do evangelho. É a coisa que segura nas horas difíceis, quando o barco está balançando e as estrelas estão fora de vista, e a lua e as estrelas e as tempestades soprando, isto ainda permanece o mesmo, pois é o evangelho de Jesus Cristo. Então permaneça fiel. Daniel permaneceu fiel, e o cristão permanece fiel a Deus, porque isso lhe convinha. Os filhos hebreus lhe convinha, depois que tomaram suas decisões para com Deus, lhes convinha. Eles não importavam com a fornalha ardente, eles não se importavam sobre as provas difíceis. O que lhes importava? Eles haviam tomado uma posição. É hora de você tomar a sua posição. Se o cristão de hoje pudesse apenas ver isto: eu tomarei o meu caminho com os poucos desprezados do Senhor. Eu comecei com Jesus, ó Senhor, leve-me adiante. Sobre provações, problemas, dor no coração, morte, enfermidade e tristeza, eu ainda lançarei a minha sorte em Jesus. Eu ainda lançarei a minha sorte em Jesus. Cristo é a nossa rocha, irmão. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a sua sorte. Cristo é a nossa vida. Graças a Deus por isso. Em Cristo Jesus eu lançarei a minha esperança. Vê você isto?
Se você está passando por problemas, se você está passando por rumores de morte, provações, tristeza, lance sua sorte em Jesus. Olhe para Jesus agora e Ele virá, e aquela brisa entrará em seu coração e Ele transformará a sua vida. Mas só existe um que pode fazer isso, e este é Jesus. Oh, o reino dos céus cairão, e as nações romperão, e as denominações se espalharão, os teólogos morrerão, mas a palavra de Deus permanecerá a mesma. Então o cristão vive pela palavra de Deus. Não dê ouvido ao teólogo, não dê ouvido ao professor, não dê ouvido à medicina, dê ouvido ao que diz a palavra de Deus. E se a palavra diz que você é um liberto, então você é um liberto. Se ela diz que você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Se ela diz que Deus é um Deus de milagres, um Deus que cura, então creia nela de todo o seu coração. Que todas as coisas sejam mentira e a palavra de Deus verdadeira, diz o profeta. Graças a Deus. Não deixe o diabo te empurrar para ali e aqui. Permaneça no alvo principal. Você está sempre fora do caminho, você está dentro e fora, e esta é a maneira que você não pode permanecer. Você não pode permanecer desta maneira. Você não pode confiar em si próprio. Ninguém pode ter confiança em si próprio. Você tem que somente se firmar. E quando você fizer isso, faça o quanto puderes. Fique firmes. Então fique firme. Apenas fique firme. Isto é correto. Nós devemos fazer isto. Isto nos convém. Nos convém que façamos isto. Se firmar na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar firme na palavra de Deus. Mensagem: assim nos convém cumprir toda a justiça. Graças a Deus. Essa mensagem foi pregada em 1º de outubro de 1961, ali em Jeffersonville, Indiana, no dia da morte da mãe do nosso profeta. Que Deus continue nos abençoando. Graças a Deus por essa mensagem. Vamos levantar nossas mãos e dizer que Deus continue abençoando o irmão Wesley, dando mais unção para pregar a palavra do Senhor. Ele falou que o cristão é pessoa de posição. Então vamos nos posicionar na palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando, abençoando os irmãos que esteve em conexão conosco. Foi aproximadamente 15 pessoas. Irmão Milton, irmã Creuza, Monte Alto, Bahia. Irmã Leide Matos, Itabuna, Bahia. Irmão Fernando, Caeté, Bahia. Inclusive ele notifica a sua ausência, está enfermo. Irmã Joyce Silva, Biritiba, Mirim, São Paulo. Irmão Oswaldo e família, Maracás, Bahia. Irmã Naara, Jacaraci, Bahia. Pastor Francisco e família, Jacaraci, Bahia. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos que esteve em conexão conosco. Agora vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus por essa tão poderosa mensagem, essas bênçãos que nós recebemos nessa noite aqui na presença do Senhor. Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite, ó Pai, pois o Senhor falou com os teus filhos mais uma vez, ó Deus,
Que o Senhor possa continuar abençoando o nosso irmão Wesley, ó Deus, dando unção para pregar a Tua palavra, Senhor Deus, abençoando sua vida, dando-lhe saúde, Pai amado, e nós agradecemos pela vida dele, Senhor, agradecidos por essa mensagem poderosa que falou em nossos corações, falou em nossas almas, ó Deus, que nós devemos nos posicionar na palavra do Senhor, ser cristão firme, com decisão firme, ficar firme na palavra, ó Deus amado, e logo nós estaremos com o Senhor, logo nós estaremos junto ali com o Senhor, se nós permanecer firme na Tua palavra, ó Deus. Continue abençoando os irmãos que esteve em conexão conosco, abençoa suas famílias, seus lares, abençoa suas vidas, Senhor Jesus, dê graça para cada um deles vencer, ó Pai, dê graça para cada um de nós vencer, ó Deus. Nós somos agradecidos por esta mensagem que nós recebemos nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, amém, Senhor Deus, amém. Agora cumprimente um ao outro e diga: Deus abençoe e até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Eu escuto os passarinhos louvando a Deus antes do dia clarear. Eu me levanto, dobro os joelhos no chão, ao grande Deus faço a minha oração. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Peço a Deus que no correr deste dia o inimigo o Senhor vem me livrar. Vou trabalhar para ganhar o meu pão, pra Jesus Cristo sempre canto uma canção. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Vou meditando quando chega a tardezinha, que os passarinhos voltam pro cantinho seu.